Beleza, estamos gravando e vamos fazer agora o compartilhamento da tela para finalizar aquele raciocínio inicial que a gente estava fazendo. Então, a questão do contorno, das restaurações, ao qual a gente falou, né? A gente tomar cuidado tanto com o excesso da restauração, como com a falta, ou como com a falta de cuidado de colocar uma matriz, uma porta-matriz, uma cunha de madeira, como nesse caso aqui, ó, né? Desse dente, dessa radiografia aqui do lado direito, né? Porque tanto o excesso como falta vai me causar um problema periodontal. E aí eu vou ter retenção de placa, a dilaceração daquelas fibras superficiais, né, chamadas circunferenciais do meu periodonto. Com essa dilaceração das fibras, a gente falou o quê? Que o espaço biológico funcionava uma barreira, né, contra essas bactérias que invadem naturalmente o nosso sulco gengival. Com a dilaceração, é como se vocês abrissem a porteira. Eu vou lá, coloco uma restauração como essa da imagem anterior, eu vou lá e faço um preparo destruindo tudo, eu vou dilacerar, vou destruir essas fibras que fariam a proteção, vai ocorrer o quê? Uma migração epical, uma migração epitelial para apical, ou migração apical do epitélio, que nada mais é do que a recessão ou a retração gengival, aquele caso que a gente viu lá daquele aparelho ortodôntico. E aí, com isso, eu tenho instalada a doença periodontal. Como eu falei, é lógico que o desenvolvimento, a progressão dessa doença depende muito do hospedeiro. Tem paciente que você destrói com a boca dele, fazendo tudo quanto é atrocidade em relação ao espaço biológico, mas ele é um abençoado que tem uma defesa imunológica sobrenatural, né? Aí as consequências são mais lentas, ou alguns até demoram a ter essas consequências. E outros, por pouco que você faça, já causa um problemão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Então a gente lembrar aqui, como nosso último slide dessa parte da dentística, que o referencial do limite do meu preparo é o sulco histológico, né? Porque a gente fala, professor, qual a diferença de sulco histológico para sulco clínico, sulco gengival? Quando a gente fala sulco aqui, eu estou me relacionando ao sulco gengival. Sulco gengival, até 3 milímetros, sulco clínico, né? Sulco gengival clínico, até 3 milímetros, ele é aceitável. Agora, o referencial para o sulco histológico, sulco gengival histológico, é em torno de 0,5 milímetro, 0,5 milímetros, a partir da margem gengival. Então quer dizer que eu vou colocar, se eu precisar colocar minha broca dentro do sulco para um preparo, é 0,5 milímetro, mas como é que a gente mede 0,5 milímetro? Muitas vezes a própria diâmetro dessa broca indicada para aquele preparo, ela tem esse 0,5 milímetro. É coisa pouca mesmo, a gente não sai entrando de sola, não. Então, aqui a gente vê a profundidade de sondagem clínica, né? Essa imagem, um corte histológico, de 2 a 3 milímetros. E a profundidade de sondagem histológica, que é de 0,5 milímetro, que é o tanto que eu entraria com uma broca, né? Então, agora, gente, eu vou passar para a última relação, a última inter-relação, vamos dizer assim, né? Que seria a inter-relação da periodontia com a endodontia. Aqui é algo assim, tanto quanto mais cabuloso. Por quê? Porque vocês veem que o periodonto, a gente já falou vários aspectos do periodonto, não são poucos e não são menos complexos,
E aí você faz essa associação do periodonto, ou seja, que com todos esses tecidos que envolvem a periferia do dente, né, que envolve osso, ligamento, tecidos moles e duros, e a parte externa do dente, né, que é o periodonto, e a parte interna do dente, né, que aí é a polpa primária, a polpa radicular, canalículos, condutos radiculares, que vão muitas vezes ter comunicação laterais, né, com o periodonto, e vai causando uma série de fatores complicadores da doença periodontal. Então, eles são chamados de vias de comunicação da endodontia com a pério ou endopério. Essas vias de comunicações podem ser anatômicas ou físicas, que seriam o tradicional forame apical, que é o que sai lá no finalzinho da raiz, os canais laterais ou acessórios e os túbulos dentinários, que já estão mais para a cervical. Então, as vias de comunicação endopério anatômicas, ou seja, são do paciente, naturais, foi Deus quem fez, são essas. E temos outras vias. Quais seriam essas outras vias? Olha lá, defeitos iatrogênicos. O que é defeito iatrogênico? Bom, defeito é algo que não está legal. Iatrogênico, iatrogenia, vem de uma falha por nossa culpa, pela nossa responsabilidade, pela nossa, muitas vezes, falta de cuidado. Quais seriam esses defeitos iatrogênicos? Fraturas radiculares verticais ou perfurações dentárias. Tá? Fraturas radiculares verticais ou perfurações dentárias ao longo de um preparo que eu faço, um preparo cavitário, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas outras vias. O nosso dente, a nossa raiz, ela é extremamente complexa. A gente imagina numa radiografia, a gente só vê aquela imagem, né, do dente e a polpa, a raiz e o conduto radicular, mas microscopicamente a coisa pode ser um pouco mais complexa. A gente pensa que só existe esse número 1 aqui da legenda, o canal principal. Mas eu posso ter um canal colateral, eu posso, que é esse que vai paralelo, eu posso ter o canal colateral que vai paralelo ao canal principal, eu posso ter um canal colateral, que é esse número 3 que sai diretamente do canal principal, eu posso ter um canal secundário, que sai do canal principal, um canal que formam 2. Eu posso ter o canal acessório, que é o segundo, que sai daqui. Eu posso ter um chamado interconduto, que é uma comunicação entre os canais lá dentro da própria raiz. Está voltando aqui. O canal recorrente, né, que ele sai do canal e volta para o mesmo canal, faz uma barriga, canais reticulares, que formam essa rede, e um chamado delta apical, aquele que chega lá no ápice e saem 3 condutos, que o endodontista fica maluco, né, que ele trata o canal e o problema continua. Ainda bem que veio o recurso do microscópio para ajudar muito, mas isso são situações que podem ocorrer na endodontia. Então, nós temos as considerações, essas são as considerações anatômicas, né, da continuidade pulpar e periodontal, ou seja, aqueles canais que a gente mostrou ali, eles vão ter uma relação, aí entra a relação endopério, porque se eu saio do interior do meu canal endodôntico e tenho contato com o meu periodonto, né, através de uma infecção pulpar originária, ou seja, primária, né, eu venho com uma cárie, eu vou descarregar essa infecção aonde? Muitas vezes no meu periodonto. E eu posso fazer o inverso. Eu tenho uma infecção periodontal primária, ou seja, uma lesão no meu periodonto,
que vai influenciar no meu canal. Ou seja, é uma via de mão dupla. Eu posso ter uma situação que origina no dente, dentro do dente, e vai refletir no periodonto, e eu posso ter o contrário, uma infecção periodontal primária, ou seja, começa no periodonto e vai refletir no interior do dente. Seria aí a lesão endoperiodontal independente, né? Eu teria poderia ter uma infecção pulpar e uma infecção periodontal primária, né? Tá tudo petecado ali. Vocês vão ver que aparentemente é complicado, mas tem uma situação em que a gente consegue diferenciar isso muito bem. Aqui nesse caso, o que está acontecendo? Eu estou tendo uma infecção endoperiodontal independente. A lesão periodontal separada da lesão endodôntica, mas que, se eu permitir, ela vai uma comunicar com a outra. A lesão endoperiodontal combinada é quando eu tenho uma infecção pulpar e uma infecção periodontal primária, ou seja, eu comecei a minha lesão, né? Eu tenho a minha lesão endodôntica e tenho presente já ali uma lesão periapical também, perdão, periodontal. E aí vai ter essa comunicação, eu teria essa combinação de lesão endodôntica combinada com a periodontia, né? Professor? Oi. A independente e a combinada é a mesma lesão. A independente, quem perguntou? É Manuela. Emanuel. Então, parece que o slide é o mesmo. Olha aqui, parece. O que acontece? Você olha o que seria a combinada. Eu tenho uma lesão. Pela própria imagem, a gente vai tentar ilustrar para você. Eu tenho uma lesão endodôntica, certo? Opa, ele está no automático aqui, está voltando. Eu tenho uma lesão endodôntica, tá? Que vai e tem uma lesão periodontal. Então, a combinação das duas, eu poderia, vamos voltar lá na independente. Pronto. Ó, a lesão, aqui no caso, eu tenho uma lesão periodontal primária. Aqui é só o periodonto. Tá vendo? A imagem está mostrando aqui, ó. Essa amarelinha aqui como se fosse o cálculo, né? Então, eu tenho um cálculo que não foi tratado, o cálculo, né? A placa bacteriana, e eu fui deixando, vocês têm que imaginar assim. É uma lesão periodontal primária. Tá, mas como é que ela chegaria na lesão endodôntica? Seria algo que eu teria que promover e deixar aquilo ali avançar até envolver um dente vital. Aí é que vai ser a grande diferença, Manuela. Né? Aí eu vou ter a lesão periodontal influenciando na lesão Opa! Aqui a pulpar primária que passou o slide. Eu estava aqui. A minha infecção periodontal, que eu deixei ela avançar a um ponto em que ela começasse, a minha lesão periodontal primária, a influenciar na minha lesão, no meu canal, na minha endodontia. Tá? Aí eu tenho a endopério, já são duas lesões acontecendo de forma independente. O que é independente? Eu tenho uma lesão endodôntica ocorrendo separada da lesão periodontal. Elas podem se uma envolver, já pré-existiam, tá entendendo, Emanuela? A lesão endoperiodontal independente, as duas já existiam. Aliás, quando é só periodontal e que vai influenciar na endodontia, eu só tenho a periodontal.
Eu entendi essa parte, eu não entendi foi da independente e a combinada, parece que são as mesmas. Exatamente. O que acontece? Ah, Endoperodontal independente e combinada, o que a gente considera? É que elas, o progresso da independente, ela se torna uma combinada. Entendeu? Olha aqui. Vou voltar de novo. Ó, lesão independente. Vamos tentar imaginar pelas imagens, tá? Eu tenho uma lesão já pré-existente periodontal e eu tenho uma lesão já pré-existente endodôntica. Elas são lesões que já tinham. O paciente, coitado, ele foi sorteado, entre aspas, né, para ter um problema periodontal e um problema endodôntico. É uma lesão endoperiodontal independente, que com o progresso dessa lesão independente, que pode ser considerada a mesma, né, elas se tornam combinadas. Entendeu? Essa lesão, com o progresso da minha lesão independente, tá ficando mais claro? Com o progresso da minha lesão independente, era pério e endo independente uma da outra. Eu deixei a coisa caminhar, elas se combinaram. Pode-se dizer que é a mesma? Pode ser que é a mesma, sendo que uma é o progresso da outra. Ou seja, a lesão endoperiodontal combinada é aquela em que eu deixei a minha situação progredir e ela se tornou uma lesão combinada. Ela se tornou aquele balaio de gato, aquela mistura de endo com apério. Ficou... sim, agora eu entendi. Obrigada, professor. Nada. Então, quais seriam os fatores que iniciam doenças pulpares e apicais? Principalmente, agora a gente está falando de lesões pulpares e apicais, ou seja, endodônticas. Então, principalmente os micro-organismos, um trauma, o calor excessivo, por exemplo, causado por uma broca que a gente use para fazer algum preparo, que vai culminar num procedimento restaurador, e os próprios agentes de restauração que vocês usam, né? Os ácidos, mais ácido do que adesivo, né? Que podem causar uma doença pulpar e apical, além da maloclusão, né? Que vai estar relacionada ao trauma. Quando a gente fala em trauma, pode ser tanto um trauma de uma pancada, como um trauma oclusal, de uma má oclusão, uma pancada constante que o paciente tem devido a uma restauração alta, alguma coisa assim, que vai estar constantemente tocando ali naquele mesmo dente, aquela região apical vai estar constantemente sofrendo estímulo e vai causar aí pode causar uma lesão apical. Mas principalmente o fator é micro-organismo. Tá? Microbiológico. Aqui a gente observa a ilustração da cárie, como eu falei, da questão do micro-organismo, né? Causando uma estimulação da minha polpa para causar a minha lesão endodôntica, né? Aí vai ser, aqui é puramente endodôntico, vocês observem, né? Vai causar necrose da polpa, a cárie, né? O paciente que não cuidou, inflamou, infeccionou tudo, e essa infecção pode trazer aqui um trajeto fistuloso. Aqui nós ainda estamos diante de um problema endodôntico primário. Uma cárie como essa, por exemplo, é um grande exemplo. Aí que cai aquela questão de um bom diagnóstico, a gente parar o problema o quanto antes para que não haja outros grandes problemas. Então, quais seriam os fatores que influenciam, né, que iniciam as doenças apicais e pulpares? Para o abscesso apical agudo, nós temos as influências principalmente dessas bactérias, né? Que são cepas aeróbias, 82%. Porfiromonas endodontais, parvimonas micra e o fusobactério nucleato.
E esse diagnóstico dessas lesões, com frequência, a gente pode se confundir com algo periodontal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu tenho que ver? O que eu tenho que ficar de olho, principalmente? Quando eu quero diferenciar, vocês vão ver isso mais para frente. O que eu tenho que estar constantemente, como eu falei da sonda periodontal para diagnóstico só periodontal, né? A sonda é um fator diferenciador para um bom diagnóstico. No caso que envolve endodontia e periodontia, tem um fator também que vai fazer vamos dizer assim, um divisor das águas, né? Que é o quê? É a vitalidade pulpar. Então, as alterações inflamatórias na polpa exercem muito pouco efeito sobre o periodonto. Isso já é consagrado. A polpa necrótica causa reações inflamatórias e imunológicas extremamente complexas. E a condição é o quê? É o tipo de virulência desses patógenos. Qual é o poder de destruição desses micro-organismos que esses micro-organismos podem causar nos canais dos pacientes, né? E a duração da doença, se ela vai ser algo mais rápido ou algo mais curto. Lembrando, então, que essas alterações, essa primeira afirmativa é que vocês devem guardar e fixar aí, ó. As alterações inflamatórias iniciais exercem muito pouco efeito sobre o periodonto. Ué, então, o que causa o efeito verdadeiro no periodonto em relação à endodontia? É o hospedeiro, como sempre, o fator de virulência dessas bactérias que estão agredindo e quanto tempo que eu deixei aquela cárie, aquele dente com envolvimento endodôntico, eu deixei sem tratar. Por quê? A tendência aí é que o desenvolvimento naturalmente venha a ocorrer e é lógico que ele vai se extravasar para outras regiões, né? Eu tenho um envolvimento endodôntico e eu não quero que esse envolvimento se alastre, vamos dizer assim, para a parte periodontal, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tratar o quanto antes dessa situação endodôntica, eu tenho que tratar o canal o quanto antes, né? E aí vai influenciar o sistema imunológico do paciente, o fator de virulência dos micro-organismos e a duração que eu deixei o problema se desenvolver, né? Se alastrar lá. E esses efeitos biológicos da infecção periodontal sobre a polpa. O que aconteceu? Os pesquisadores eles observaram que a disseminação das lesões periodontais que se estende até o forame apical e resultam em necrose pulpar. Qual que é essa relação? Aí, esse é o quadro que vocês devem fotografar, imprimir e grudar aí no guarda-roupa de cada um, na geladeira e tudo. Isso da parte de endodontia relacionada à periodontia, é o que vocês devem mais estar atentos. E não foi por acaso que aqui nós temos a coluna do tipo de lesão. Uma lesão pulpar primária, aqui nós estamos diagnosticando, né? A pulpar primária, a periodontal primária, a endodôntica periodontal independente e a endodôntica periodontal combinada. E nessa coluna aqui são os sinais do paciente, a integridade da coroa, lesões radiográficas, a vitalidade e sondagem periodontal. Eu deixei em vermelho aquilo que eu tinha considerado atrás. O que mais vai diferenciar? O que vai diferenciar a minha lesão, se ela é de origem periodontal ou se ela é principalmente de origem periodontal ou lesão de origem endodôntica? É a vitalidade dos dentes, ok? Então, quando eu pego, eu tenho vários aspectos aqui que a gente vai falar um por um, mas o que eu vou olhar primeiramente ou primariamente é se há vitalidade. Peguem a coluna da vitalidade e observem. Quando é uma lesão pulpar primária,
Ou seja, quando é relacionado à polpa, vocês não vão ter vitalidade. Ah, professor, mas aqui ó, é relacionado à lesão periodontal e aqui também, mesmo que seja independente e combinada. Só que eu tenho o fator endodôntico. Aqui, a minha lesão primária. Normalmente, eu tenho uma lesão que começou no periodonto. Eu vou ter vitalidade pulpar. Teve vitalidade pulpar, a origem não é endodôntica, naturalmente não é endodôntica. Então, quais são os sintomas? Vamos lá, um por um. Sintomas do paciente na pulpar primária, ele varia. A periodontal tem um desconforto leve, na endodôntica periodontal independente, na endodôntica periodontal combinada, ela varia. Né? A integridade da coroa, olha só, o periodontal primária normalmente está intacta. Um paciente fala, não, esse dente aí está perfeito. E nas outras, é comprometida. As lesões radiográficas, eu vou ter uma perda óssea, uma perda da crista óssea na periodontal primária e normalmente eu vou apresentar radiolucência apical ou combinada, né, nas outras lesões. Periodontal independente, endodôntica periodontal independente, endodôntica periodontal combinada. A vitalidade eu já falei, na periodontal primária eu teria vitalidade, nas outras sem vitalidade. Observe que a única que tem vitalidade é quando eu tenho só a lesão periodontal como início de tudo. Quando eu vejo a minha sondagem, e eu vou fazer uma sondagem onde teve uma lesão periodontal primária, eu tenho uma profundidade de sondagem, uma bolsa estreita. Não é igual uma lesão periodontal, onde eu tenho perda óssea em toda a extensão, em todos os sítios do dente do paciente. É aquele paciente que foi perdendo todo aquele arcabouço, eu coloco a minha sonda na mesovestibular, vestibular, disco vestibular, mesiolingual, lingual, disco lingual, e eu entro com a minha sonda profundamente. Já na lesão, quando é relacionada à endodôntica, é uma sondagem estreita até o ápice. Agora, se eu tenho as combinações, eu também vou ter perda óssea generalizada. Então, o que eu tenho que gravar? Primeira coisa, vitalidade pulpar, eu vou encontrar só na lesão periodontal primária. E perda óssea generalizada, quando eu tiver envolvimento periodontal. Quando eu tiver só envolvimento pulpar, ou seja, pulpar primária, normalmente é aquela imagem que vocês viram de uma cárie que foi progredindo, chegou no ápice do dente, teve infecção, necrose pulpar, necrose periapical, e ele foi extravasar e muitas vezes sai uma fístula, né? Que eu coloco a minha sonda, uma sondagem profunda na disto vestibular do dente, do qual dente for que seja. Entenderam? Muitas vezes eu tenho uma fissura na raiz, só na palatina do dente 22, né, do incisivo lateral superior esquerdo. Nas outras faces eu não tenho bolsa periodontal nenhuma. Só no meio da vestibular é que eu tenho. E como que eu vou fazer o tratamento? Oi. Volta naquele quadro rapidinho para te fazer a pergunta. Guarde esse quadro. Então, essa infecção periodontal primária, ela é basicamente uma periodontite generalizada comum. Exata. É aquela... Letícia, quem perguntou? Perdão? Letícia. Então, Letícia, quando você ver o caso do paciente, que aí você já vai você vai guardar duas coisas, Letícia, para a gente poder, assim, que aqui parece meio complicado, vamos simplificar isso daí. Fica aquela questão, é combinada, não é, independente, qual que não é. O que a gente vai guardar, grosso modo? É mais ou menos o que você falou. Eu pego um paciente com todas as características de uma doença periodontal avançada, em que você coloca a sua sonda, você sonda em todo o percurso. Quantos sítios que eu tenho que sondar em um dente? 6 sítios. E eu sondo nos meus 6 sítios e todos eles têm profundidade de sondagem avançada, né? De 5, 6 milímetros para cima. Opa!
Vou ligar minha antena. Por outro lado, aí eu já vou ligar, nesse caso, o quê? Uma doença periodontal primária. Um outro fator que vai me mostrar que ela é periodontal primária, eu faço um teste de vitalidade, seja com frio, com toque, alguma coisa assim, normalmente é com frio, né? E eu faço esse teste de vitalidade e esse dente me dá uma vitalidade, ou seja, a polpa está ok. Pronto, fechei meu diagnóstico. Esse dente vai ser, o diagnóstico dessa situação vai ser de uma doença periodontal primária. Por outro lado, eu tenho o outro extremo. Eu vou medir a bolsa de 6 sítios, um sítio só, e assim, com a sonda muito bem posicionada, eu vejo que a minha sonda, vamos dizer que em 5 sítios do mesmo dente, entre 3 milímetros, 2 milímetros, e um sítio só entre 10. E a sonda vai lá embaixo. Opa, tem alguma coisa aí. E o que eu vejo além disso? Que esse dente, eu faço o meu teste de vitalidade, ele não tem vida, ele é uma polpa necrótica, uma polpa morta ou mais. É um dente que já foi tratado endodôntico. Naturalmente, o dente tratado endodonticamente, ele não tem nem mais polpa. E tem essa lesão, essa perda óssea em um sítio só. Eu já descarto a minha lesão periodontal primária e vou para uma lesão pulpar primária. Ok? Ok, o que eu queria saber era só se a lesão periodontal primária, eu posso falar também que é uma periodontite generalizada, no caso, né? Não, generalizada não, porque, por exemplo, você pode ter só esse dente, né? Você pode ter um dente só ali que está com 6 sítios. Aí, quando você vai já para diagnosticar periodontite, para ela ser generalizada, você tem que ver toda a boca. Aqueles 30% é em relação a todos os dentes da boca, não é um só. Então, você pode falar assim, eu teria ali uma periodontite naquele dente em estágio avançado, especificamente naquele dente que você está, o dente, digamos, que esteja com o problema. Tá ok? Ah, certo. Então, generalizada é em relação aos 6 sítios do dente, não da boca inteira, dos dentes da boca inteira. Generalizada, a gente está relacionado a todos os dentes da boca toda. Veja bem, a gente está falando em relação ao dente como avançada, uma periodontite que destruiu toda a circunferência óssea daquele dente, mas eu não posso dizer que ela é generalizada por causa de um dente. Entendi. Ficou melhor? Isso. Guardem esse quadro aí, gente. Então, quais são as considerações que eu tenho que fazer? Volta a questão de um diagnóstico preciso, isso é fundamental para que eu faça esse tratamento. Um bom diagnóstico é sempre o resultado de um bom tratamento. E qual das duas que eu devo realizar primeiro? Quem chuta aí? Qual a periodontal, a lesão periodontal, quando eu tenho a lesão endopério? Qual das duas que eu devo realizar o tratamento primeiro? Nosso tempo está quase acabando, eu vou ter que esticar mais um tempinho com vocês. Quem arrisca? Vai, vamos lá. Eu acho que o endo. Endo. Então vamos ver, Natália. Primeira execução do tratamento é o endodôntico e depois eu faço o meu lado periodontal. Tá? Então, primeiro, pela execução do tratamento necessário, tá? E, posteriormente, eu faço o meu tratamento. Ah, professor, mas a coisa estava um peteco só, estava com drenagem de abscesso e tudo. É lógico, se eu tiver que fazer uma adequação, tirar o grosso da parte periodontal, eu vou fazer. Mas eu vou tratar a minha endodontia, vou fazer esse tratamento e vou imediatamente fazer o meu trabalho por meio da terapia periodontal. Tá ok? Então, está aqui uma lesão independente, eu tenho aqui a progressão da doença com posterior recuperação, aqui no caso, uma endoperiodontal independente. Tudo são, agora, só imagens. A combinada, onde eu tinha a lesão, um dente tratado endodôntico já, mas deu uma reação periapical e ele já tinha uma lesão de furca
tá? Após o tratamento, a gente observa a lesão de Furca já começando a se recuperar. É lógico que isso aqui muitas vezes não recupera totalmente, mas a gente já vê um início de uma recuperação, assim como a recuperação endodôntica. E aqui a gente vê